Oi, gente, bom dia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Denise Fonseca e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse cacto aqui, que é o cacto rabo de macaco. Eu quero falar para vocês como que eu estou cultivando ele e algumas coisinhas que eu tenho observado. Assim, o que eu vou falar é em cima da experiência que eu estou tendo com ele, tá? Porque a gente lê muita coisa, né? A teoria, né? A gente lê muita coisa, mas às vezes na prática acontece totalmente diferente. Então, eu vou falar o que está acontecendo com o meu aqui, a minha experiência, o modo que eu estou cultivando ele, o substrato que eu estou usando. Bom, eu vou falar tudinho direitinho para vocês como eu estou fazendo. Por quê, pessoal? Eu tenho recebido muitas perguntas no WhatsApp. Aí eu resolvi fazer esse vídeo, tá ok, gente? Então eu já vou pedindo logo para vocês deixarem um joinha aqui para mim. E quem não é inscrito no canal, que se inscreva e que fique comigo até o final, pessoal. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui dessa plantinha, para quem ainda não conhece, para quem ainda não tem experiência com ela, para quem está começando a cultivar esse cacto agora. Então fica comigo aqui até o final para saber do que está se passando com ele aqui, tá bom, gente? Então vamos lá, pessoal, eu vou deixar aqui escrito o nome dele científico, porque eu não consigo falar, é bem complicadinho. Ele é um cacto que fica pendente, o ideal, que fica mais bonito, na minha opinião, é a gente cultivar ele em vasos suspensos, como esse aqui, né, que tem o negocinho pra gente pendurar. Ou então aqueles vasinhos que a gente prende na parede, né, aqueles meio vaso, também fica muito bonito, porque ele é um cacto que fica pendente, olha. Esse daqui, quando ele chegou aqui pra mim, gente, ele só tinha 3 perninhas, ele agora já tá com 5 perninhas, ele tá tendo um crescimento bem acelerado, o que tá me deixando muito surpresa, porque tinham me falado que o crescimento dele era lento. Então, mas ele tá crescendo bem rápido. Olha aqui, vocês podem ver que ele já tá tombando assim, ele já tá querendo cair. Então, por isso que ele dá um efeito muito bonito em vaso suspenso. Aqui tá acontecendo até uma coisa engraçada, que não quebrou, que normalmente quando quebra, né, a ponta, é que nasce uma muda. Que não quebrou, tá normal e tá nascendo essa mudinha aqui, olha. Vocês podem ver que ele tá bem peludinho, o pelinho tá crescendo, tá ficando com o pelo bem branquinho. Então ele é muito fofo. Ele dá umas flores avermelhadas, meio alaranjadas. Eu acho que é mais para avermelhada. Muito linda, gente, muito linda. Mas esse aqui meu, eu tenho certeza que ele vai demorar muito, porque é uma muda muito jovem. Então eu acredito que ele só vem a florescer quando ele estiver adulto, bem adulto mesmo. Então, acredito que vai demorar bastante, mas não tem problema, eu tenho paciência, eu sou paciente, eu espero. Só de ver, assim, o desenvolvimento dele, isso já tá me dando uma alegria muito grande, porque é muito gostoso, né, pessoal? A gente cuidar das plantinhas e a gente tá acompanhando e observando que elas estão se desenvolvendo bem, né? Então, tá aí, pessoal. Olha, quem acompanha o canal já deve ter visto o vídeo dele quando era pequenininho. Então, ele tá muito bonitinho. O que eu tô usando nele, gente, de adubo, eu tô usando, conforme eu já falei pra vocês, o Cactus Forte, de 15 em 15 dias, mas até agora eu acho que eu só fiz 2 aplicações, 2 ou 3. Mas toda semana eu uso o chazinho de farinha de osso, que eu já ensinei pra vocês. E pra quem ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui em cima, para vocês assistirem o vídeo se quiserem. Como eu preparo, é muito simples, gente, é muito simples, mas dá um resultado, sabe, surpreendente nas plantinhas, muito bom. Então eu tô fazendo essa adubação nele, eu tô usando Cactus Forte de 15 em 15 e o chazinho de farinha de osso toda semana. Então eu tô achando que tá dando um bom resultado, porque eu tô achando que o crescimento dele tá bem aceleradinho. Não sei se é porque ele é uma muda jovem, né, cresce mais rápido, então eu tô gostando bastante. E a pergunta que eu mais recebo, pessoal, é se ele gosta de água, se ele pode ficar na chuva. Gente, ele gosta de água sim. Por quê? Eu vou falar pra vocês como que eu tô cultivando ele. Ele fica lá no meu orquidário, pegando sol, pega sol o dia inteiro, mas com a proteção do sombrite de 80%. E pega chuva sim. Eu não tiro ele da chuva, pessoal, não tiro. Ele tá pegando toda essa chuvarada que tem tido aqui no Rio. Quando ele chegou aqui pra mim,
Eu confesso para vocês que eu fiquei com muito medo de deixar ele na chuva. Eu tirava, toda vez que começava a chover, eu ia lá e tirava ele da chuva. Mas até um belo dia, quer dizer, uma bela noite, né, que ele pegou uma chuva, um temporal de madrugada. E o que aconteceu com ele? Ele amanheceu super lindo, gente. Ele amanheceu super lindo. Eu tive a impressão que ele estava até mais gordinho, depois que ele pegou a chuvarada toda. Então, depois desse dia, eu não tive mais medo, gente. Então eu resolvi a não tirar mais ele da chuva. Então agora ele fica direto na chuva. Se ele pode ficar no sol direto, pode sim, pessoal, pode sim. Mas assim, se o sol estiver muito quente, aquele solzão de verão mesmo, eu acho melhor não, tá? Eu tô falando, assim, o sol de verão o dia inteiro, aquele dia de sol quente o dia inteiro, então eu acho melhor não deixar. Se for só o solzinho da manhã, só o sol da tarde, ele vai amar, ele vai adorar. Mas assim, o solzão mesmo, eu acho melhor não. Porque, pessoal, assim, eu tô falando que aqui, eu tenho aquele outro cacto rabo de gato, aquele que é amarelinho, e ele fica no solzão o dia inteiro do verãozão, pegou todo aquele solzão todo do verãozão e ele ficou lindo, maravilhoso. Mas esse daqui, eu andei deixando ele alguns dias no verão, no sol direto, aquele sol quente, e eu percebi que ele ficava aqui meio que desidratadinho. Então eu não gostei dele no sol muito quente, porque eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Não foi à toa que eu tive que colocar sombrite aqui no meu terraço, porque o meu terraço, no verão, o sol é muito quente, gente, é quase insuportável. Por isso que eu coloquei um sombrite de 80%. Então eu deixei ele alguns dias lá, direto no sol, eu pendurei ele numa árvorezinha que eu tenho lá, no vaso até, e eu pendurei esse vasinho lá. E eu achei que eu não gostei do resultado dele no sol quente, então eu passei a cultivar ele no sombrite. Mas se o sol aí na sua casa não é tão forte assim, agora vem a época ótima para deixar ele no sol, que é um sol mais brando, né, um clima mais ameno. Então com certeza agora no outono e na primavera ele vai amar ficar no sol. Mas no verãozão eu não aconselho não, tá bom, pessoal? Se tá dando certo, né, eu resolvi deixar ele no sombrite por conta disso. Se tá dando certo, se ele tá bonitinho, se ele tá se desenvolvendo bem, se ele não tá desidratado, pra que eu vou tirar, né? Então vamos deixar ele no sombrite, que ele tá gostando, então vamos deixar. E quanto à rega, se ele pegou chuva naquela semana, você não precisa molhar, porque normalmente os cactos eles precisam de água só uma vez por semana. Eles já aguentam viver com pouca água, né? Então, se choveu naquela semana, você não precisa molhar. Agora, se não choveu, aí você rega uma vez por semana. E sempre, somente quando o substrato estiver seco, tá bom, pessoal? Quando o substrato estiver seco, você observa, bota o dedão lá pra ver. Aí sim, se estiver seco, você vai e molha, porque às vezes passa uma semana, né, dependendo do clima, que agora o clima tá mais fresco, o substrato ainda tá úmido. Aí com certeza você não vai precisar molhar naquela semana, tá bom, gente? E o substrato que eu uso nele o substrato que é ideal para ele, que ele gosta, é o que eu uso nas minhas suculentas, que é a terra vegetal com areia de construção e humus de minhoca, ou humus de minhoca, ou esterco de gado, ou um ou outro, tá, pessoal? Não vai botar humus, esterco de vaca, esterco de galinha, não bota tudo junto porque fica demais, né? E essas coisas em excesso queimam as raízes das plantinhas, né? Então a gente escolhe ou o humus ou o esterco. E eu prefiro usar o humus, que eles gostam bastante do humus de minhoca. Então o substrato ideal para eles é esse. Terra vegetal, areia de construção e algum adubo orgânico, que no caso o que eu uso é o humus, tá bom, gente? E eu também coloco um pouquinho de casca de pinos triturada, que também já vem com carvão, olha. Tá vendo? Aqui por cima não tem tanto assim misturado no substrato. É que aqui por cima eu coloquei uma forraçãozinha para proteger. Para quando a água da chuva bater, né? Não espirrar, né? Não cair para fora do vasinho e sujar tudo. Por isso que eu uso sempre alguma forração assim, ou pedrisco, né? Aquelas pedrinhas brancas. Ou agora a casca de pinos triturada, que é para dar uma proteção no substrato. Para não ficar criando aqueles buracos, né? E não fazer uma sujeirada danada, né, pessoal? Quando chove. Essa muda aqui, gente, foi de um outro cacto que quebrou
o meu gatinho deu um pulo, esbarrou e quebrou a ponta do cacto. Não era nem desse tamanho todo, era mais ou menos assim, o tamanho, a metade. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não posso perder esse pedaço de rabo de macaco, né? Uma coisa tão rara, tão difícil. Eu vou plantar para ver se eu consigo fazer uma muda. E como eu fiz, pessoal? Eu peguei um vasinho, coloquei um substrato seco, totalmente seco, o mesmo substrato que eu uso para ele, para esse aqui e para todas as suculentas. Mas o substrato estava totalmente seco. Coloquei nesse vasinho e enterrei esse pedacinho de mudinha que tinha quebrado. Eu coloquei ali, deixei ele no cantinho, lá no orquidário, protegido da chuva, não pegava chuva, não pegava respingo nem nada. Gente, eu não molhei ele durante uns 10 dias. Não sei se foi 7 ou 10, entre 7 e 10 dias. Eu não molhei, eu deixei ele ali, naquele cantinho, no substrato totalmente seco. E olha que deu certo. Depois do 8º dia ou do 10º dia, o certo é você deixar 7 dias sem molhar no substrato seco. E depois desse tempo, eu observei que ele foi ficando mais gordinho, mais grossinho, foi crescendo. E não é que ele estava cheio de raiz, gente. Aí eu fiz a primeira rega nele, molhei, coloquei um pouquinho do Vita Gold e tá aí, ó. A mudinha já dobrou de tamanho. E não tem muito tempo assim não, hein, pessoal? Deve ter uns 30 dias. É isso mesmo, deve ter uns 30 dias que eu fiz essa muda. E ela era metade desse tamanho. Então tá aí, ó, assim que eu consegui fazer a mudinha. Então se algum pedacinho do seu quebrar, porque isso acontece, né, gente? Então você não descarta, você não joga fora. Faz desse jeitinho que eu falei, coloca no substrato totalmente seco, espera de 7 a 10 dias para fazer a primeira rega. Se tiver o Vita Gold ou o Complexo B, pode aplicar, né, naquele jeitinho que eu expliquei, que vai dar super certo, pessoal, vai dar super certo, tá ok? Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje, que eu queria falar para vocês, que eu queria responder as perguntas, porque conforme eu já falei, eu tenho tido muitas perguntas em relação ao cacto rabo de macaco, se ele pode pegar sol, se ele pode pegar chuva, como que eu cultivo ele. Então, gente, esse é o jeitinho que eu tô cultivando aqui. Eu não tô falando para vocês que esse é o certo, mas é o jeitinho que eu tô cultivando ele e que pra mim tá dando super certo, porque eu tô vendo que ele tá crescendo. Olha, é uma muda muito pequena e que está tendo um desenvolvimento muito bom, ao meu ver, tá bom, pessoal? Então, eu resolvi fazer o vídeo porque eu achei bem melhor do que ficar... Eu respondo, eu não me incomodo, eu respondo, mas quando tem muitas perguntas em relação a uma plantinha, eu gosto sempre de estar fazendo o vídeo, tá ok? Então, se você tem essa plantinha aí, você cuida bem dela, porque esse caco rabo de macaco, quando ele fica adulto, ele fica muito lindo, ele fica maravilhoso, a floração dele é uma coisa de louco. Então, se você tem, você cuida muito bem dele, que é para no futuro, né, a gente tá contemplando aí as flores dessa plantinha maravilhosa. Então, eu vou parando o vídeo por aqui. Valeu, pessoal? Eu vou desejar para vocês um ótimo dia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Beijinhos. Se ainda tiver alguma dúvida, gente, vocês podem me perguntar lá no WhatsApp, tá? Porque eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar, mas se ainda assim ficar alguma dúvida, pode me chamar lá sem problema algum, tá bom, gente? Beijinho, tchau, tchau.